Olá, bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos encerrando o estudo de 2 Reis. Olha, chegamos, hein? Conseguimos chegar até o fim. O rei da Babilônia já começou a sitiar esse povo. Ele colocou um rei como um fantoche. O rei Jeoaquim, ele mudou inclusive o nome do rei para Jeoaquim e agora ele é um fantoche. Mas o rei da Babilônia saqueou Judá a princípio, levou somente as pessoas que ele julgou importantes, pessoas que tinham talentos, pessoas que poderiam, segundo a visão do rei, levar Judá a se reerguer, a continuar no domínio, a ter um rei que fosse realmente um rei de verdade. Então ele deixou ali na terra somente as pessoas, diz o texto, pobres, que não tinham como avançar. E ele foi dominando de lá da terra dele, Judá, até que chegou o momento que o rei Jeoaquim tentou se rebelar contra o rei da Babilônia e então o rei resolveu saquear completamente Judá segundo a vontade de Deus. Esse é o ponto. O texto deixa muito claro que Deus permitiu, porque estava no propósito de Deus. Afinal, ele já vinha avisando através dos profetas por muitos e muitos anos, muitas vezes e de muitas formas, que se não andassem segundo as leis do Senhor, eles pagariam por isso. Então Deus está aqui cumprindo o que ele prometeu tantas e tantas vezes. Então levaram 10.000 cativos, levaram toda a prata, ele acabou com Jerusalém, derrubou o templo do Senhor, o templo que Salomão havia erguido, onde a presença do Senhor estaria. Tudo isso foi destruído e veja que coisa interessante. Onde que se deu a destruição total? Depois que o rei da Babilônia invadiu, queimou tudo, dominou tudo, algumas pessoas tentaram fugir, mas foram dominados completamente até que todos foram cativos em um ponto chamado Jerusalém, onde exatamente iniciou a conquista do povo de Deus. Lembra da terra prometida, dos 40 anos no deserto, tudo o que Deus prometeu, onde que se deu o domínio, quando o povo entrou finalmente na terra prometida e conquistou. A sua primeira conquista foi em Jerusalém, através de Josué, quando o povo gritou e as muralhas caíram. E ali em Jerusalém, o povo foi derrotado e cativo. E segue-se a história até que Gedálias é erguido, é colocado como rei de Judá. Então o contexto é: esse povo está cativo, mas tem ali o rei ainda cuidando de um pequeno grupo. Gedálias foi colocado como esse líder sobre Judá. Mas quando souberam disso, algumas pessoas foram até ele, pessoas de Judá foram até ele para dizer: vamos enfrentar o rei da Babilônia. E Gedália, teve o entendimento de: vamos ficar quietos, vamos seguir as ordens do rei da Babilônia. Este homem teve esse entendimento de: é melhor agora retroceder, ficar quieto. Era uma forma, uma ação de: vamos só deixar que ele conduza e Deus vai guerrear por nós. Mas o povo não entendeu dessa forma, quis fazer do jeito deles. Então foram contra Gedália, mataram Gedália e enfrentaram o rei da Babilônia e se deram muito mal. E agora esse povo fica cativo, Jerusalém é totalmente destruída, mas num foco de um lampejo de: olha, Deus não desistiu desse povo. Acontece que entra um novo rei na Babilônia e ele lembra de Joaquim. Ele foi aprisionado, já estava cativo há 37 anos antes de Zedequias, que viu seus filhos serem degolados e teve os olhos vazados também. Esse rei estava já há 37 anos, Joaquim, que era um rei fantoche. O novo rei da Babilônia, que já tinha o rei do Egito cativo, já tinha o povo de Judá cativo, ele dá honra a este rei. Então há ali um foco, uma esperança. Os lamentos acerca dessas dores, a pessoa que escreveu o livro de Reis, ele encerra esse texto não com um olhar de lamento, parece que ele foi até frio, mas lá em Lamentações de Jeremias, nós veremos o profeta lamentando por isso. E vemos muitos e muitos salmos relatando este lamento. Mas encerramos o livro de Reis, então, com o povo de Jerusalém cativo
na Babilônia. Inicia-se aí a destruição completa de Jerusalém e esse cativeiro que vai durar por 70 anos. Agora, em Salmos, temos aqui o lamento do salmista, justamente o lamento sobre uma das tantas provações que o povo de Israel viveu, e ele clamando, pedindo a misericórdia do Senhor. Ele está dizendo: está queimada pelo fogo, está cortada, eles perecem pela repreensão do teu rosto. Ele reconhecendo que esse povo está vivendo uma repreensão por conta da sua desobediência. E ele está clamando pela misericórdia do Senhor. É esse o contexto do Salmo 80. E agora em Atos, que ontem nós encerramos com Pedro tendo aquela visão, recebendo aquelas pessoas que foram enviadas por Cornélio, e ele dizendo: estou aqui à disposição, o que vocês querem? Então ele é conduzido, algumas pessoas vão com ele, povo de Jope, onde ele estava, e o texto diz assim: bem sabeis que não é permitido a uns judeus misturar-se com não-judeus. Isso Pedro falando já estando na casa de Cornélio. Ele chega lá e diz: muito bem, eu cheguei aqui, o que vocês querem? Me trouxeram, agora me digam o que vocês querem. Vocês sabem que um judeu não pode se misturar e etc, e dá ali o discurso dele. Mas ele diz: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência. Antes ele vem relatando que teve aquela visão que nós lemos ontem, e ele entendeu que Deus ali estava dizendo que ele não podia tornar impuro o que Deus tornou puro. E aí ele senta, e Cornélio antes diz para ele por que mandou chamar Pedro. Ele diz que Deus falou para ele, que a oração chegou até ele e mandou que ele enviasse pessoas para que Pedro chegasse até ele. Pedro entendeu o que estava acontecendo ali, então se propôs a contar sobre o Evangelho de Cristo. E aí faz toda a narrativa dizendo que foram testemunhas. Ele diz: e somos, versículo 39, e somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram pendurando no madeiro. Então ele conta tudo o que aconteceu, a morte e a ressurreição de Jesus, e diz que agora ele e os outros discípulos estão anunciando o Evangelho de Cristo, e chegou até a casa de Cornélio. Entendeu a visão que Deus, o próprio Senhor, deu a ele, de que não poderia tornar impuro o que Deus tornou puro, e o Evangelho era para ser disseminado a todas as nações. Pedro diz isso na narrativa que ele conta a Cornélio. Então, até amanhã, se Deus disser que sim, te espero aqui para o livro de Crônicas, Atos e Salmos. Até amanhã.